Era uma noite sombria em Austin. Uma fina garoa caía sobre a cidade, trazendo consigo uma atmosfera de mistério e inquietação. Eu, um jovem estudante, estava prestes a embarcar em uma aventura aterrorizante que me marcaria para sempre. A história que compartilho agora é um relato pessoal do horror que testemunhei naquela noite, quando a escuridão rondava a escola onde estudava. Tudo começou em uma tarde comum de outono. Eu, juntamente com meus colegas de classe, frequentávamos uma escola isolada no subúrbio de Austin. Embora estivéssemos cientes dos boatos sobre o edifício ser assombrado, nenhum de nós realmente acreditava nessas histórias. Acreditávamos que fantasmas e monstros eram apenas lendas urbanas destinadas a assustar crianças. No entanto, naquela tarde, algo sinistro começou a acontecer. A temperatura caiu drasticamente, mesmo que o aquecedor estivesse funcionando perfeitamente. Uma sensação de apreensão pairava no ar, como se algo estivesse observando cada movimento que fazíamos. À medida que a tarde avançava, as luzes da escola começaram a piscar intermitentemente. Risadas nervosas ecoavam pelos corredores vazios, enquanto os estudantes tentavam ignorar a estranheza da situação. Porém, conforme o sol se punha, a atmosfera sombria se intensificava. Eu fui um dos últimos a sair da sala de aula, pois precisava pegar alguns livros para estudar em casa. Quando saí, os corredores estavam quase desertos, exceto por alguns murmúrios distantes que ecoavam pelas paredes. O eco parecia um sussurro vindo de algum lugar desconhecido. Decidi tomar um atalho pelo corredor dos armários, mas assim que adentrei aquele corredor estreito e escuro, senti um arrepio percorrer minha espinha. Uma sensação de estar sendo observado me envolveu. Liguei a lanterna do meu celular para iluminar o caminho, mas as sombras dançantes nas paredes pareciam se mover, brincando com minha mente. De repente, Era um arranhar ouvi um suave, som vindo de como um dos se armários, algo como se algo estivesse tentando escapar de dentro. Meu coração disparou, e minha curiosidade me impulsionou a investigar. Com mãos trêmulas, abri a porta do armário e me deparei com um vazio. Nada além de roupas penduradas e livros empilhados. Decidido a descobrir a fonte do som, continuei pelo corredor, a luz do meu celular vacilando a cada passo. Enquanto avançava, os murmúrios se tornaram mais claros, e eu podia jurar que ouvia vozes sussurrantes me chamando. Era como se as próprias paredes da escola estivessem vivas, sussurrando segredos terríveis. Cheguei a uma sala abandonada no final do corredor. Era um espaço sombrio, com teias de aranha e móveis empoeirados. Quando entrei, as portas se fecharam atrás de mim com um estrondo assustador. Fiquei preso, cercado pela escuridão impenetrável. Tentei acalmar minha respiração acelerada e procurei uma maneira de escapar. Foi então que ouvi os passos. Eles ecoavam pelo corredor, aproximando-se lentamente da sala em que eu estava trancado. Meu coração martelava no peito enquanto tentava encontrar uma saída. Procurei desesperadamente por uma janela ou uma passagem secreta, mas a sala parecia ter sido projetada para prender quem quer que entrasse. Os passos se aproximaram cada vez mais, até que finalmente a porta se abriu. Uma sombra escura deslizou furtivamente pela porta entreaberta, sua presença maligna se espalhando pelo cômodo como um veneno. Meus olhos se arregalaram de terror ao testemunhar aquela figura diante de mim. Era um ser alto e esguio, envolto em trevas profundas que pareciam pulsar com uma energia sinistra. Seus olhos brilhavam com um vermelho incandescente, lançando chamas que penetravam minha alma com um arrepio gelado. Tentei gritar, desesperado para romper o silêncio opressivo que pairava no ar, mas minha boca se recusou a emitir qualquer som. Meu corpo estava completamente paralisado pelo medo, uma âncora que me prendia ao chão enquanto a criatura se aproximava lentamente, cada passo ecoando como um eco sombrio em minha mente atormentada. Senti sua respiração gélida roçar em meu rosto, uma corrente de ar macabra que parecia retirar a vida de meu ser. Cada fibra do meu corpo ansiava por escapar, porém, eu estava imerso em uma impotência torturante.
Parecia que o destino cruel havia me aprisionado na presença desse ser sobrenatural. Pensei que aquele seria meu fim, uma vítima indefesa das sombras que rodeavam a antiga escola. Mas, como em um último ato de desespero, encontrei uma força interior que nem mesmo eu sabia possuir. Lutei contra o pânico que ameaçava sufocar meu ser e forcei minhas pernas a se moverem, como se a própria sobrevivência estivesse me guiando. Corri em direção à porta, meu corpo trêmulo e impulsionado por uma força desconhecida. Empurrei a porta com toda a minha força, o render metálico ecoando no vazio da noite. Finalmente, ela cedeu, abrindo um caminho para a liberdade que eu tanto ansiava. Com o coração pulsando em meu peito, escapei da escola amaldiçoada, deixando para trás as sombras e os segredos insondáveis que lá residiam. Com uma mistura de alívio e terror, virei-me para olhar para trás. A silhueta sombria estava parada na entrada, observando-me com seus olhos ardentes. Como se estivesse gravando minha fuga em sua memória retorcida. Sabia, sem sombra de dúvidas, que aquela criatura tinha um propósito sombrio, um desejo insaciável de consumir as almas inocentes que cruzassem seu caminho. Prometi a mim mesmo nunca mais voltar àquela escola assombrada, pois compreendi que a escuridão que permeava aqueles corredores era mais profunda e perigosa do que eu jamais poderia imaginar. O terror que vivenciei naquela noite permanecerá comigo para sempre, deixando cicatrizes indeléveis em minha mente e coração. E assim termina meu relato do horror que testemunhei na escola de Austin, uma lembrança macabra que continuará a assombrar meus pensamentos pelo resto de meus dias. A escuridão que rondava aquele lugar, os sussurros e a figura sombria ainda assombram meus sonhos. É um lembrete sombrio de que nem tudo é o que parece, e que forças sinistras podem estar à espreita nos lugares mais inesperados. Por isso, peço a todos que ouçam esse relato para terem cautela ao explorar os mistérios que o mundo esconde, pois você nunca sabe que terrores aguardam nas sombras.